Me chamo Letícia Garcia, sou gestora da Panificação. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês. Hoje vocês estão participando da primeira oficina de fluxo de caixa, de um programa que se chama Enfrentar e Reinventar na Gastronomia do DF. Esse programa ele foi desenvolvido e foi pensado para esse momento de crise, para enfrentamento das consequências dessa pandemia. E ele está sendo desenvolvido pelo Sebrae no DF, em parceria com a Abrazel. São 5 ações, ele é constituído por 5 ações. E essas 5 ações são 4 oficinas, cada uma de um tema. Essa de hoje é a primeira oficina. E todas essas oficinas serão acompanhadas pela oportunidade de vocês participarem de mentorias nos respectivos temas. E aí, todos vocês já estão no grupo de WhatsApp desse primeiro tema, que é o tema de finanças, e a gente vai passar a orientação para vocês, para quem tiver interesse em aderir ao próximo passo, que é a mentoria de finanças, a gente vai passar toda a instrução por esse grupo do WhatsApp, tá bom? Então, já me apresentei, eu sou Letícia, hoje eu sou gestora da Panificação, mas gostaria de deixar aqui registrado que a Débora, que muitos de vocês já conhecem, ela é a gestora da gastronomia do Sebrae no DF, só que hoje ela não está aqui porque ela está de férias. Então, eu estou aqui representando ela, dando as boas-vindas para todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Gerson. O Gerson é o consultor que vai estar com vocês ministrando esse conteúdo de fluxo de caixa na tarde de hoje, tá bom? Muito obrigada pela presença. Espero que todos vocês sejam supridos nas necessidades de vocês em relação a esse tema na tarde de hoje, tá? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Meu nome é Gerson Espíndola. Eu estou aqui hoje para auxiliar vocês nessa oficina chamada Enfrentar. A gente vai falar aqui hoje sobre projeções de caixa e impactos financeiros nos negócios de vocês, tá? Vocês conseguem ver o compartilhamento da minha tela, o slide? Oi, Gerson, tá sim. Só pode colocar em tela cheia aí para nós, por favor. Maravilha. Tá ótimo. Show de bola. Então, pessoal, eu sou contador, sou bacharel em ciências contábeis, especialista em auditoria e perícia, empresário de segmento de contabilidade e também trabalho como instrutor e consultor na área de finanças empresariais. E é isso que eu estou aqui hoje para ajudar vocês. Esse é o trabalho que eu tenho hoje para apresentar para vocês. Hoje a gente tem uma previsão de atividades durante 4 horas, cerca de 4 horas, e eu preparei esse roteiro que vocês estão vendo aí, né? Eu espero que a gente consiga chegar com o grupo inteiro até o fim, né? Eu acho que a partir do item 3 em diante é quando vocês vão começar a ter informações muito importantes, então daí em diante o conteúdo vai só melhorando, né? E aí eu espero trazer informações que de fato deem suporte, apoiem as atividades de vocês, e esse é o roteiro das nossas atividades hoje. Eu enviei, e eu acredito que foi compartilhado com vocês, um arquivo em Word chamado material de apoio. Lá vocês vão ver esse cronograma e vocês podem ir acompanhando para ver se a gente está seguindo com ele direitinho, né? Se alguém precisar, por exemplo, se ausentar de algum ponto, né, que acha que não é relevante para você e voltar mais à frente, a gente tem essa cronologia aí para vocês se organizarem as idas e voltas para a sala, tá?
E esse material de apoio que eu mencionei agora há pouco para vocês, ele também é acompanhado de 3 planilhas que a gente vai falar no momento que a gente chegar no item de número 6. Eu acredito que é o ponto alto dessa apresentação, tá bom? Eu queria iniciar essas atividades de hoje com uma espécie de acolhimento. Eu queria ouvir um pouco vocês, né? Então, eu sei que a gente já está há bastante tempo, né, trabalhando com atividades remotas, online, né, através dessas plataformas, e aí a gente está aprendendo a virar lombardias, né? A gente não ouve as outras pessoas na maioria das vezes, a gente tem só um interlocutor que fala, e a gente também não se expõe, né? Não coloca ali a nossa imagem para que a gente consiga fazer uma interação mínima. E como hoje a atividade é uma oficina, eu queria que vocês se apresentassem um pouco para mim, principalmente com o objetivo de me responderem essas 2 últimas perguntas que aparecem aqui na apresentação, que é o que te trouxe até aqui, né? E o que você espera dessa oficina. E aí eu espero que com as respostas de vocês eu consiga ir balizando o nosso conteúdo daqui para frente a ponto de atender as expectativas de vocês. Então, eu queria que quem pudesse, né, se apresentar, falar um pouco das suas expectativas para esse momento, levantasse aí a mão, tem no aplicativo, né, na aplicação, tem um sinal aí de uma mãozinha, que é para que a gente veja a sinalização do interesse de vocês em falar conosco, e assim que a gente disser o nome daquela pessoa que está com a mão aberta, você abre o seu microfone, faz a sua apresentação, e aí a gente vai indo pessoa por pessoa para que eu conheça um pouco melhor vocês. Tudo bem? Candy está com a mão levantada, você pode ser a primeira, por favor. Você pode abrir seu microfone. Candy, seu microfone está mutado. Eu acho que ela não está conseguindo abrir o microfone. Vou pedir uma ajuda para o Henrique. Henrique, tem como liberar o microfone dos alunos, por favor? Eu liberei o dela, tá liberado. Tá, joia, obrigada. Alô? Oi, agora a gente ouve, Candy. Sim, gente, obrigada. Desculpa aí, mas estava né, apagado. Bem, prazer estar participando aqui. Eu adoro o Sebrae, eu sou muito fã do Sebrae há muitos anos. Eu tenho um restaurante vegano em São Paulo e agora estou morando aqui em Brasília. Vou abrir aqui um restaurante vegano aqui. Então, para mim, sempre é importante estar participando de qualquer oficina do Sebrae, eu estou tentando sempre, e a ideia de fazer essa oficina do Caixa, sempre para mim é importante, por mais que eu estude, corra atrás, tenho contador, tenho financeiro, eu gosto de estar sabendo. Então, eu vou curtir muito estar participando aqui, não sei se eu vou conseguir ficar até o final, mas
que bom que você depois vai passar esse material para a gente por e-mail, né? Então, eu vou tentar ao máximo usar, sugar tudo. Eu sempre sugo tudo que o Sebrae tem. Sempre agradeço muito, porque ainda mais nesse momento de pandemia que está tão difícil para todo mundo. Acho que é isso. Maravilha, Cande. Eu só queria te fazer mais uma pergunta, aproveitando Claro. que aparentemente até aqui você é a única que levantou a mão. Nessa sua vinda, né, e a implantação desse seu novo negócio aqui em Brasília, você ainda está na fase de planejamento ou você já está colocando ele em execução? Eu já estou colocando ele em execução, né? Na verdade, eu tenho já o meu know-how de 2 anos lá de São Paulo, eu estou tentando botar. Estou tendo um pouco de dificuldade por causa do Covid, com alguns fornecedores, por incrível que pareça, está assim, muito... o fornecedor pega o Covid, aí espera 15 dias, acontece alguma coisa, um Covid. Então, tá assim, muitos casos. Então, eu tinha planejado, né, um cronograma e atrasou. Então, eu também estou deixando um pouco rolar. Estou tentando ficar em cima, mas eu ainda fugi um pouco do meu cronograma. Mas tudo bem também, porque a gente está num momento muito atípico, né? Mas já está tudo indo, está tudo caminhando, sabe? Não, maravilha. Boa sorte no seu negócio. Eu espero contar com você um pouquinho já lá mais para o final, quando a gente for falar a respeito de uso integral de alimentos e tal, para ouvir uma experiência vegana a respeito disso, quem sabe, tá bom? Ai, eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, senão não fechado comigo mesmo, porque eu acabei marcando que eu estou fazendo entrevista, né, para funcionários que podem vir trabalhar, e um marcou comigo daqui a pouco, aí eu estou tentando botar um pouquinho mais para trás, mas eu também não queria que ele perdesse, enfim, né, a vinda dele, porque ele vem de longe, e eu falei, eu estou no meio de uma... agora de uma oficina, não posso, mas ao mesmo tempo eu não vou deixar ele muito na mão. Então, desculpa se eu não ficar até o final, mas a gente marca uma próxima. Será um prazer falar sobre esse mercado vegano com vocês. Maravilha. Até mais. Vou pedir para você fechar seu microfone. Um abraço. Marcelo Carvalho. Olá, boa tarde, pessoal. Sou o Marcelo, sou proprietário do Lá em Casa Cozinhe, que fica inclusive ao lado do Sebrae Nacional aqui, pé da L2, na 208 Sul. Então a ideia assim, é que com a pandemia trouxe muitos desafios, né? E o fluxo de caixa tem sido o principal desafio nesse momento, porque as vendas caíram, tudo aumentou, não necessariamente esses aumentos eu refleti nos meus preços, e então estou sentindo bastante dificuldade no fluxo de caixa. Então a minha intenção aqui é ter um pouco mais de conhecimento, né? Que eu já faço hoje, e ver como é que eu posso melhorar esse meu fluxo e reorganizar a empresa. Maravilha. Eu vou aproveitar também que a gente ainda não tem outra pessoa aqui para falar, e eu queria só te fazer mais uma pergunta. Pois não. Você acredita que depois de tanto tempo, né, a gente já mergulhado nessa situação complicada da pandemia, ainda é possível inovar e apresentar novas alternativas que melhorem o resultado financeiro para esse segmento de vocês? Ou já está tudo saturado, esgotado? Não, eu acho que é possível sim, porque hoje eu entendo assim que ano passado, quando era o início, todo mundo saiu inventando aquilo que, né, atrás daquilo que fosse a primeira alternativa, que fosse de alguma forma algo diferente. Esse algo diferente já não é mais diferente porque a gente continua no segundo ano de pandemia, então acho que ainda é possível ter criatividade e trazer novas fontes de renda, novas formas de fazer esse fluxo de caixa, então novas receitas, novos produtos. Então acho que é sempre possível, que às vezes você ainda não está com olhar, né, está mergulhado, principalmente o empresário nesse cenário agora, está mergulhado dentro dos problemas, tentando manter as contas em dia, vendo um monte de amigos e colegas aí fechar, e você ainda sobrevivendo, já é um desafio, e 2 anos depois, eu acho que é um feito, né? E aí o fluxo de caixa, naturalmente, sofre bastante em relação a isso, né? Eu tinha, por exemplo, conseguido um Pronamp para poder fazer investimento de crescimento, e tive que usar para sobrevivência. E aí agora preciso continuar a crescer. Então, estava até vendo a Candy agora contratando, né, vindo para Brasília. Então, as pessoas continuam investindo e o mercado continua, né, pedindo muitas novidades, coisas diferentes, porque eu acho que o estado de pandemia não vai se resolver aí num cenário tão cedo, sei lá, o setembro, outubro. Pelo menos as pessoas continuam em casa, querem comida diferente, querem ofertas diferentes.
Então, ainda tem muito a evoluir. Boa, obrigado pela sua participação, Marcelo. Espero contribuir com você com novas alternativas aí para a solução de algumas demandas. Eu queria ouvir também a Elisângela, que está ali com a mão levantada. Elisângela? Bem, pessoal, eu vou dar continuidade, então. Elisângela, você pode me interromper para a gente te ouvir, se você conseguir abrir o seu áudio, tá bom? Pessoal, pelo que eu ouvi dos dois relatos que a gente ouviu agora há pouco, e no relato mais recente do Marcelo, né, acredito que a Candi já se utiliza da ferramenta do fluxo de caixa, né? Eu não vou demorar muito, então, aqui falando da importância dele, né? Já que aparentemente a gente já conhece a importância, mas eu queria destacar que o fluxo de caixa é o recurso fundamental, né? Ele eu diria que é o principal recurso para os gestores saberem com precisão qual é a situação financeira da empresa, né? E com base nessa situação financeira, conseguir decidir os caminhos do negócio, né? Então, assim, o fluxo de caixa, ele aponta para o gestor, né, o que tem de disponibilidade ou o que a gente tem de escassez de caixa, né, apresenta essa informação de forma bem precisa quando um demonstrativo periodicamente alimentado, né. Na maioria das vezes, ele é basicamente uma planilha, como está aí na apresentação para vocês, mas ele pode ser feito através de sistemas de informação. Ele é a ferramenta que vai subsidiar o processo decisório de vocês. Então, é muito, muito relevante, muito importante que a gente dê uma atenção ao processo de elaboração desse controle para o dia a dia de vocês, né? Então, ainda falando da importância, ele é o instrumento que controla, né, as receitas e as despesas, e que, para além disso, ele é o demonstrativo capaz de ser, né, o apontador, o indicador, vamos colocar assim, né, daqueles itens que precisam, né, serem repensados, aquelas despesas que precisam ser racionalizadas, aquelas receitas que precisam ser incrementadas, a gente vai conseguir identificar, né, essas situações através desse demonstrativo, né? O que a gente precisa ser capaz de responder, o que você precisa ser capaz de responder olhando para o seu fluxo de caixa, né? São essas perguntas aí. Se a gente não tem, hoje, nenhum demonstrativo que nos responda essas perguntas, né, dentro do nosso processo de gestão, ou, né, o nosso demonstrativo que está ali implantado, que está acontecendo, que nós estamos alimentando ali, às vezes até diariamente, se ele não é capaz de nos responder essas perguntas, a gente precisa rever esse mecanismo de controle, esse nosso controle de fluxo de caixa, né? Então, a gente precisa ser capaz de dizer quais são, né, os recursos necessários para aquela semana. E aí, quando a gente fala em recurso, a gente está falando estritamente financeiro, basicamente aqui para esse momento, né? Então, eu tenho que ser capaz de dizer quanto que eu preciso de recurso para aquela semana, quanto que eu preciso de recurso para finalizar esse mês, e qual é a minha previsão, por exemplo, de recebíveis e de despesas para a próxima quinzena. Esse é o mínimo. Claro que quando a gente está num nível de
de excelência, e claro que para o segmento de vocês isso é muito difícil, né? Da gente projetar para o médio e para o longo prazo um demonstrativo desse, né? Beira o impossível, mas a gente pode, com base em demonstrativos de períodos similares, conseguir fazer algum tipo de panorama, de perspectiva para o futuro, né? Então, essas perguntas servem como uma autoanálise para a gente nesse momento, no sentido de o meu negócio hoje, eu enquanto gestor, né, dentro do meu negócio, eu tenho uma ferramenta que me responda essas perguntas, né? E aí é preocupante, né? A gente está aí numa situação tanto preocupante se a gente não tem resposta para essas perguntas hoje no processo de gestão do nosso negócio. Quanto tenho disponível, né, para negociar os meus tributos em aberto, para negociar o meu endividamento pré-existente, né, daqui para frente. Eu acho que a grande necessidade hoje do empresário é encontrar respostas para essas problemáticas aí, e o fluxo de caixa bem alimentado, ele vai conseguir nos dar um parâmetro para que a gente consiga fazer essas negociações, né? Então, hoje, fazer uma negociação de tributos em aberto sem saber qual é a minha disponibilidade, eu diria que é um tanto irresponsável. Fazer uma negociação de endividamentos pré-existentes hoje sem saber até onde eu posso me comprometer, né? Também seria uma tomada de decisão um tanto irresponsável. Fazer uma tomada de crédito hoje, né? Sem conhecer qual é a minha capacidade de pagamento, né? Quanto que eu tenho disponível para poder empregar no pagamento daquele endividamento, né? Daquele novo crédito, é um tanto necessário. E até para que eu consiga negociar prazos com os meus fornecedores, eu consigo responder a essa pergunta dele, quando ele disser qual prazo você precisa, apenas quando eu tiver definido ali qual vai ser o momento em que eu vou ter aquela disponibilidade para aquele pagamento. Ou seja, eu vou fazer uma projeção, né, seja semanal, quinzenal ou mensal, e vou conseguir saber qual o prazo que eu preciso negociar ali com aquele fornecedor. Todas essas questões, a gente vai precisar de um fluxo de caixa bem alinhado, né, bem tabulado ali nas nossas planilhas, para que a gente consiga não se complicar no processo de tomada de decisão. Eu queria iniciar falando hoje dos custos, né, dos principais custos envolvidos hoje nos estabelecimentos de vocês. Eu queria começar falando de um custo novo para a grande maioria dos empresários do segmento de vocês, que é o custo com as plataformas de delivery. E aí, eu queria aproveitar para perguntar se alguém aqui hoje utiliza essas plataformas de delivery, né? Os famosos aplicativos de delivery. Joy, você consegue me responder essa pergunta, né? Qual as dificuldades que você enfrenta hoje nesse processo de relacionamento com essas plataformas? Pode deixar sim. Oi, vocês estão me escutando? Sim. Consigo sim. Eu atualmente uso o Uber Eats e o iFood para fazer entrega. E, assim, eu estou no começo do negócio, então a gente tem só 5 meses de negócio. E, querendo ou não, depois que aconteceu esse segundo lockdown aqui em Brasília, o nosso fluxo ele ficou basicamente dependendo do iFood, de delivery, né? Porque acabou que a gente teve que trancar por um tempo, ficou aquela incerteza de horário. Agora está voltando ao normal, mas como somos um estabelecimento pequeno
e a gente não tem renegociação, não tem a possibilidade ainda de fazer renegociação com essas plataformas, tem sido bem abusivo, assim. Eu tenho feito uma campanha muito forte em cima de entrega própria, de até investir mais na minha entrega própria, justamente porque os números das plataformas de entrega são muito abusivos, assim. Hoje mesmo, para vocês terem uma ideia, eu tirei meu relatório do iFood de R$670 que a gente fez líquido, né, de vendas, bruto, na verdade, né? Eles me repassaram R$270. Né? Então, eu não estou recebendo nem 50% da plataforma. Tá bem difícil, assim. Então, o maior desafio, eu acho, atualmente, é justamente você querendo ou não, dependendo dessas plataformas para meio que sobreviver e te ajudar a pagar as contas que já estão difíceis de serem pagas, e eles ainda continuarem, tipo... não culpo eles, porque é uma empresa, enfim, mas de ser abusivo ao ponto da gente das contas não baterem, entendeu? Tipo, de literalmente não tá batendo as contas. Não, o que eu tô vendendo pro iFood, que eu tô perdendo de insumo, não tá sendo compensado pelo que eu tô recebendo de volta, entendeu? Entendo. Posso só te fazer uma pergunta? Pode fazer. Qual tipo de alimento você comercializa na plataforma? Hambúrgueres. Hambúrgueres, né? Vou te fazer mais uma pergunta para me te utilizar como exemplo ali mais na frente. Qual o ticket médio, assim, dos valores? Você pode nos falar? O nosso ticket médio hoje está em R$64. Maravilha. Obrigado, Joy, por participar. E eu queria dar a oportunidade para o Marcelo também falar para a gente quais as dificuldades que ele está enfrentando aí com essas plataformas de delivery. É exatamente a mesma do Joey aí, né? As plataformas têm taxas muito abusivas. Entendo assim que a empresa nasceu para isso, mas ela é sua sócia, né? E até como o Joey falou aí, né? Você espera que a taxa vai ficar em torno de 28%, 30%, que é o que eles prometem, mas quando você vai fazer a conta na ponta do lápis, acaba dando muito mais que 50%. Então, ele é seu sócio, traz vendas para você, mas, em compensação, ele não entra em nenhum dos outros custos. Né? Então, e outra, agora, com a pandemia, eles até fizeram um fundo de pagamento aí semanal, mas esse fundo ainda é um pagamento de 30 dias. Então, além dos 50 e tantos %, ele ainda trabalha com seu dinheiro 30 dias para te pagar, né, nesse fluxo de caixa, que aí te quebra completamente. E essa é a grande dificuldade. Essas plataformas têm cada vez mais, com o estado de pandemia e as pessoas não querendo frequentar os ambientes, sendo essencial. Então, o cliente ali ao alcance do dedo, né, compra o iFood, etc., mas ele não entende o quanto daquilo afeta o pequeno negócio e quanto isso tira do seu caixa 50% aí, no caso, é bem agressivo. Né? Então, esses são os principais problemas na minha visão. Tá. Marcelo, eu vou aproveitar a sua participação de fazer mais uma pergunta. Hoje você trabalha apenas com a principal plataforma ou apenas com as duas principais plataformas, ou você já trabalha com esses nomes novos que estão surgindo no mercado? A grande dificuldade, assim, eu trabalho hoje principalmente com o iFood, que é quem traz a maioria das vendas, trabalho com o Uber Eats, que não representa nem 30% do faturamento do iFood, e as outras plataformas eu não quis ir, porque basicamente é a mesma taxa, e você tem que ter uma pessoa, ou você tem que comprar uma ferramenta para gerenciar um monte de ferramenta, porque senão você tem que botar um funcionário dedicado para fazer isso, que é mais um custo. Não tem volume de venda suficiente para pagar nem um funcionário, te leva 50%, você tem que pagar uma outra plataforma para administrar, você tem que fazer conciliação bancária com eles, né, para saber se de fato estão te pagando aquilo que estão te cobrando, para justamente quando você tem a surpresa dos 50 e tantos %. Então, no meu caso, já teve um momento que já bateu 53%. Né? Por quê? Tudo e qualquer incentivo que ele dá, na verdade, com o nosso dinheiro, não com o dinheiro dele, dos 30%. Então, se dá R$10 de desconto, é do meu dinheiro. Se dá frete grátis, é do meu dinheiro. Se dá, como outro dia ele fez uma campanha que eu me revoltei e falei, agora eu vou sair. Ele fez uma campanha de prata R$2,99. Sabe assim, não tem nada hoje que você, né, mesmo como consumidor, consiga comprar a R$2,99 um prato de comida.
E fez isso, e isso foi a semana inteira. Todo mundo que teve conseguiu entrar nisso, talvez não por conta de fazer conta, né, de quanto era válido ou não, tirou todas as vendas dos outros, né, restaurantes e etc., hamburguerias, porque um 2,99 é um número exorbitante e todo mundo vai chamar a atenção. Então é isso que eu vejo, ainda mais esse tipo de captação de cliente predatória que eles fazem. Sim. Então, obrigado, Marcelo, por deixarmos te ouvir, tá bom? Então, pessoal, eu queria falar com vocês a respeito dessas plataformas exatamente porque elas têm um impacto considerável no nosso fluxo de caixa, né? Então, eu acho que é um ponto de atenção que nós precisamos grifar, né? E pensar bastante a respeito de como fazer, né? Pensar bastante a respeito, né, de deixar de fazer em determinados momentos, porque existem, né, alguns processos aí que podem nos levar a uma derrocada, né, se a gente não conseguir conduzir essa situação de forma a nos beneficiar, tá? Então, eu queria falar a respeito das tarifas, das taxas, das mensalidades e principalmente do sistema de entregas, né? Eu acredito que aqui a gente pode ter no nosso grupo alguém ou que ainda não utiliza ou que ainda está no processo de planejamento do seu negócio e ainda não sabe como se utilizar dessas ferramentas. Então, em alguns momentos eu vou trazer informações novas, em determinados momentos trazer algumas informações que já são de conhecimento geral, né? Eu peguei os dados, né, da plataforma mais famosa, da Vermelhinha, e trouxe aqui para a gente fazer uma análise um tanto que superficial, mas para que a gente tenha um balizador, né? Essa plataforma ela entrega 2 planos de contratação. Eu estou utilizando essa plataforma como referência porque os mecanismos de contratação das demais não é muito distinto, tá? A gente vai ter alterações muito singelas de uma para outra, principalmente quando a gente pega as 2 principais. Então, a gente tem um plano de contratação que a gente vai chamar que eles, na verdade, chamam de plano básico, que é aquele plano em que a entrega é feita pelo próprio restaurante. E nós temos um plano, que é o plano com a inclusão ali do serviço do entregador. Deixa eu só dar uma pausa aqui nessa apresentação e refazê-la, porque eu acho que ela não está atualizando. Alguém me notificou aqui. Então, a gente tem esses 2 planos de entrega. Seria o plano básico, que o chamariz maior dele é o fato de que o próprio estabelecimento, o próprio restaurante, ele vai ficar responsável por fazer as suas entregas, e o plano entregador, em que a entrega fica a cargo do aplicativo, né? Esse ponto inicial é o primeiro ponto que a gente tem que parar para analisar, né? Se eu tenho um estabelecimento muito pequeno e eu estou iniciando, na maioria das vezes eu tendo, por comodidade, a ir para a entrega feita pelo aplicativo, porque é difícil encontrar em algumas regiões entregadores
eu quero fugir, na maioria das vezes, do ônus dessas contratações. Então, por comodidade, eu acabo indo para o plano, né, de entrega ali por conta do aplicativo, né? E aí existem uma outra gama de justificativas possíveis para mim utilizar essa entrega feita pelo aplicativo. Beleza. Eu tenho a possibilidade, né, de no plano chamado de básico, realizar as minhas próprias entregas, né? Eu tenho muitos motivos também para optar por essa forma, né, de entrega. Algumas vezes eu tenho alguém ali, um pessoal próprio, que já fazia isso para mim, ou já faz isso, né, fora desse ambiente das plataformas de delivery, e aí eu posso me utilizar daquela pessoa. Às vezes são entregas muito próximas, né, eu estou ali numa região muito pequena, e aí eu consigo fazer aquelas entregas de forma rápida, com o pessoal próprio ali do estabelecimento. Então, eu vou ter uma série de motivações para também me utilizar dessa possibilidade. Agora, existe uma situação com relação ao nosso planejamento, né, do fluxo de caixa aí, que a gente precisa considerar, né? O que é mais interessante para mim, para o meu estabelecimento com relação a esse fator, né? A gente vai conseguir responder isso quando a gente conseguir fazer uma análise global de todos esses apontamentos que estão feitos aí. Então, no segundo plano, eu tenho as taxas cobradas pelo aplicativo, em tese, para os pagamentos realizados através da plataforma. Ou seja, é aquele pessoal que não vai fazer um pagamento direto para o seu estabelecimento, ele vai pagar lá através do aplicativo, né? Automaticamente o aplicativo, como as nossas máquinas de cartão de débito e crédito que a gente já possui no estabelecimento, cobram uma taxa pelo desconto daquele valor, o aplicativo também vai cobrar. Em ambos os pacotes, a taxa é a mesma, de 3,5%. Né? A gente vai para o terceiro plano, né, que é o pagamento das mensalidades. Então, também em tese, a gente tem uma mensalidade de R$100 para aqueles meses em que a gente faturar mais de R$1.800 no plano básico, e a gente tem uma mensalidade de R$130 no plano entregador para aqueles meses em que a gente tiver um faturamento superior a R$1.800. E no último plano, a gente tem com perdão da palavra, malditas comissões dos aplicativos, né? Então, a gente tem uma comissão, em tese, de 12% no plano básico, e a gente tem uma comissão de 23% no plano entregador. E aí, se a gente soma a taxa, né, do pagamento com o comissionamento e essa mensalidade, a gente tem um valor muito, muito significativo, né? E o que a gente precisa literalmente fazer contas nesse momento vale a pena eu sair de uma comissão de 12% para ir para uma comissão de 23%, né? Para ter o serviço de entrega? Isso é a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? Existem, dentro de algumas plataformas, formas de você executar uma cobrança extra pela entrega, né? Então, por exemplo, eu faço a adesão ao plano básico, eu vou arcar com os pagamentos das despesas de entrega e eu posso incluir essa taxa de cobrança lá, né?
E alguns estabelecimentos hoje, inclusive, remuneram o pessoal que faz essa entrega a partir desses recebimentos, dessas tarifas cobradas ali de forma apartada, né? Então, literalmente, a gente precisa simular situações, né? A gente precisa parar diante desses dados e fazer algumas simulações para a gente entender qual vai ser a forma de contratação dessas plataformas que vai ser mais interessante para a gente. Esse processo, né, de simulação desses valores, ele também vai resultar numa modificação, na maioria das vezes, da precificação dos produtos de vocês. Então, se eu, dentro do meu estabelecimento, vendia determinado produto, né, por um X, e eu não tinha que pagar uma comissão de 12, de 23 ou de 27, ou no relato que a gente ouviu aqui de 50% para ninguém, né? A partir desse momento eu preciso, então, incluir aquilo de alguma forma no meu preço, no meu sistema de precificação, para que eu não assuma literalmente, por completo, o custeio de tudo isso e, no final das contas, não tenha resultado algum ou incorra em um prejuízo nesse processo de venda através dessas plataformas, né? Então, vale, nesse momento, a gente pegar o valor do ticket médio dos nossos produtos, né? Que a gente ou já vende pelo aplicativo ou pretende vender pelo aplicativo, fazer aí uma projeção do que a gente pretende vender em determinado período, da quantidade que a gente precisa ou quer vender em determinado período, e aí, com base nessas informações, que pode ser uma projeção ou pode ser uma coleta de dados de períodos anteriores, né? Pode coletar um período dos dados anteriores e utilizar esse valor como a sua projeção de vendas para o futuro e fazer um exercício de simulação, né? Como que ficaria se eu viesse para o plano básico e eu arcasse com essas entregas? Qual o valor do frete que eu preciso incluir lá na plataforma para poder custear esse frete, né? Então, eu preciso ter essas respostas e eu preciso fazer essas simulações antes de tomar a decisão, né? Não dá para a gente ir simplesmente imaginando que a gente vai oferecer o mesmo produto que a gente já tem, pelo mesmo valor, tendo um desconto considerável, né, desses comissionamentos, mensalidades e taxas, e acreditar que vai continuar tendo o mesmo resultado que se tinha antes com a venda desses produtos dentro do estabelecimento. Então, essa questão das plataformas, esse ponto de atenção, é a primeira coisa que eu queria trazer para vocês e literalmente deixar ali sublinhado e dizer, ó, a gente carece de um planejamento, né, antes de tomar a decisão de executar vendas através dessas plataformas. A gente precisa pensar que a ferramenta de fluxo de caixa, ela vem para me ajudar na gestão dos meus custos e na otimização dos meus resultados, né? Então, a ferramenta de fluxo de caixa, ela vai te ajudar a apurar os seus custos, ela não vai apurar o seu custo propriamente dito, mas ela vai te auxiliar a apurar os seus custos, ela vai te ajudar a verificar a melhor forma de tributar em algumas vezes, ela vai te ajudar a precificar de forma adequada, ela vai principalmente, né, te mostrar como que acontece o teu fluxo de caixa, ou seja,
em qual período do mês que você tem um acréscimo de despesas ou um acréscimo de receita, você vai conhecer a volatilidade ali do saldo do seu caixa. Ela vai te ajudar a adotar técnicas de negociação, porque você conhecendo essa volatilidade, você vai conseguir, né, ter as informações que você precisa para saber até onde que você vai colocar o vencimento de cada fatura, né? Então, se eu tenho a possibilidade, né, de escolher o vencimento, seja do serviço do contador, seja da fatura do cartão e etc., você vai conseguir fazer essa definição tendo ali o conhecimento dessa volatilidade do fluxo de caixa, né? Você vai conseguir adotar técnicas de uso consciente, inclusive, dos seus insumos. Então, a partir do momento que você começa a registrar ali a data em que você fez determinada aquisição, né, de um insumo, e você percebe que você está fazendo uma aquisição como aquela num período de tempo muito curto, já vai ali abrir aquele ponto de atenção e você vai conseguir prospectar técnicas de um uso, às vezes, mais consciente daquilo, ou de um uso integral de determinados insumos, para você conseguir mudar aquela situação. Claro que efetuar essas compras de forma muito recorrente desses insumos, às vezes pode ser não um ponto de atenção para uma utilização em excesso, mas um ponto positivo, um ponto de atenção positivo, sob o aspecto de que, olha, eu estou me utilizando, né, desse material com uma periodicidade maior. Então, também com a ferramenta, você vai conseguir, inclusive, trabalhar questões relacionadas ao condicionamento dos insumos, ou condicionamento até do teu produto que vai para a entrega, do teu produto final, né? Você não pode passar a adotar uma nova embalagem que tem um custo maior, sem fazer uma análise da precificação e ver ali o teu fluxo de caixa, se ele literalmente abarca aquele novo custo, né? Então, em resumo, a gente vai ter a possibilidade de otimizar os nossos resultados quando a gente conseguir fazer uma análise interessante e uma análise, eu diria que até bem apurada, do nosso fluxo de caixa. Então, para a gente não ficar muito aqui na teoria, eu queria compartilhar com vocês um pouco também a forma de fazer, né? Então, vocês já vão receber aí 3 planilhas. Essas planilhas, elas são planilhas muito simples. Só um instante, pessoal. Acho que a gente está tendo um problema com o slide aqui. Eu vou interromper a apresentação do slide e a gente vai agora ver essas planilhas. Então, eu compartilhei 3 planilhas com vocês. Essas planilhas, elas são muito simples de serem utilizadas. Durante o momento que a gente estiver vendo essas planilhas aqui, vocês podem fazer alguma interrupção para fazer perguntas relacionadas a ela. E aí basta você abrir o seu microfone e me interromper, tá bom? Deixa eu compartilhar elas aqui com vocês, só um instante.
Então, essa é a primeira planilha que eu queria apresentar para vocês hoje. Ela é uma planilha de controle de fluxo de caixa diário, e ela não tem a opção de previsão de receita e despesa, tá? Ela não é aquela que eu costumo recomendar, mas ela é uma tabela que o pessoal pede muito, que é a tabela dos chamados otimistas, né? Então, existem pessoas que não são adeptas, né? Elas não têm um emocional preparado para ver a previsão. Elas conseguem desenhar ali uma previsão no intelecto, mas elas não querem ver aquilo tabulado por algum motivo, né? Então, eu sempre trago para atender esse público, ou seja, não é aquela que eu recomendo, mas é um controle que pode ser adotado, né? A próxima vai ser, de fato, aquela que eu gosto de recomendar. Então, nessa planilha, vocês vão conseguir elencar aqui o rol de despesas de vocês, o rol de saídas. Então, eu adicionei aqui alguns exemplos, folha de pagamento, prestadores de serviço, que aqui pode entrar o office boy, vocês podem alterar esses nomes, a planilha está toda aberta para edição. Aí aqui eu coloco férias, INSS, FGTS, né, todo o rol de possíveis despesas de vocês, e vocês podem elencar aqui as despesas que efetivamente vocês possuem. Aqui vocês vão elencar, né, as despesas conforme elas forem ocorrendo, porque essa planilha ela é uma planilha de acompanhamento do caixa. Então, você vai incluir aqui aquilo que efetivamente ocorreu, e ela vai servir basicamente para vocês acompanharem o saldo de caixa diário de vocês. Então, ela é muito simples. Vocês podem iniciar incluindo aqui os saldos de caixa, de banco, aqui vocês podem alterar para colocar o nome do banco que vocês utilizam e fazer inclusão de linhas, caso vocês queiram separar essas contas correntes, né? Então, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Inter, etc. E separar também os valores de aplicações, de conta poupança que eventualmente vocês tenham, para vocês irem acompanhando aqueles saldos ali no dia a dia e conseguirem tomar decisões com base nessas informações diárias. Então, essa não é a planilha principal, mas é uma planilha que eu gostaria que vocês conhecessem e utilizem se acharem que é interessante. Mas a planilha que eu queria mostrar para vocês como sendo aquela que eu adotaria, tá? É essa planilha de fluxo de caixa diário com o previsto comparado com o realizado, tá? Letícia, o compartilhamento da planilha tá legível para vocês? Se você puder me responder. Aqui ficou tudo branco, da outra tava, dessa não. Tá, deixa eu voltar aqui. Acho que agora deve ter aparecido para vocês, né? Então, essa aqui é a planilha que eu utilizaria, porque eu necessito ter essa visão do projetado e o executado, né? Então, eu vou ter as rubricas, como eu tinha na outra, então eu vou ter uma linha para acompanhar
os valores das minhas vendas por aplicativo, as minhas receitas de vendas no presencial, outros tipos de receita que eu possa vir a ter, né? E eu vou conseguir elencar aqui o valor, né, de uma previsão de vendas e vou conseguir colocar ali aquilo que efetivamente eu consegui no executado. Vale considerar, pessoal, que as planilhas de fluxo de caixa, elas não vão apresentar ali os valores das vendas que vocês executaram naquele dia, mas dos recebimentos que vocês tiveram naquela data. Então, por exemplo, eu posso passar vários dias com os valores de venda aqui em aplicativo zerado, né? E vou registrar um recebimento lá só no 10º dia, por exemplo, né? E aí, isso, né, vai me garantir que eu consiga acompanhar aqui no meu saldo final o tamanho da minha disponibilidade, ou saldo da minha disponibilidade de recursos, ou para o dia seguinte, ou lá no dia 24, quando eu tenho que realizar determinado pagamento e etc. Então, aqui, nessa planilha, a gente vai conseguir fazer projeções e ver, né, o que efetivamente a gente conseguiu realizar daquela projeção que a gente fez. E aí a gente vai conseguir, para os meses seguintes, né, realizar projeções menos otimistas ou mais otimistas, nos balizando nessas previsões que fizemos e nesses recebimentos e pagamentos que efetivamente nós realizamos, né? Então, considerando ainda essa situação de previsão e de realizado, né? Ela também vale aqui para as despesas. Então, por exemplo, eu fiz a compra hoje de determinado insumo com o fornecedor e eu só vou pagar ele lá no dia 16, por exemplo. Eu vou colocar aqui apenas na data em que eu vou fazer aquele pagamento, porque aí eu já conheço aqui qual o tamanho da minha necessidade de caixa para aquele dia, né? Conforme eu for alimentando as minhas receitas aqui, ele já vai atualizando esse meu saldo aqui embaixo, para que eu saiba quanto que eu tenho de necessidade de caixa até o final daquele período, até o vencimento daquela fatura. E aí eu consigo ir me organizando, instituindo metas, inclusive, de vendas, para conseguir arcar com aquele pagamento que está previsto para o dia X, Y, Z, né? Eu, como deixei a planilha totalmente aberta, deixei a possibilidade aqui de vocês fazerem duplicações dessas planilhas. Então, você pode criar uma cópia, né, e ir produzindo uma planilha para cada mês. Então, eu trouxe para vocês essa planilha do fluxo de caixa projetado de forma diária, né, para que vocês consigam ir tomando essas decisões no dia a dia. E, por último, eu também disponibilizei para vocês uma terceira planilha, que é uma planilha de previsão e execução mensal. Deixa eu abrir ela aqui para me mostrar.
Acho que agora vocês conseguem ver a planilha. Ela apresenta os meses, então eu tenho aqui janeiro, fevereiro, março, abril, e assim sucessivamente. E eu consigo trazer aqueles números lá da minha planilha mensal e ir alimentando. Vocês podem automatizar uma planilha com a outra, né? E aí vocês vão literalmente acompanhando a previsão e o realizado no mês a mês. Esse tabulamento aqui, ele é importante para que vocês consigam, né, tomar aquelas decisões a médio e longo prazo. Ou seja, é com base nesse fluxo de caixa mensal, né, que eu vou conseguir projetar o meu caixa ali para 2, 3, 4, até 12 meses, para um semestre, é o recomendável, e conseguir, por exemplo, tomar a decisão de um parcelamento tributário, tomar a decisão de um endividamento bancário ou coisa do tipo, né? Eu acho que com essa possibilidade de crédito que o pessoal está aventando aí, né, desse novo Pronamp, esse tipo de ferramenta aqui, ele é essencial para você conhecer o tamanho do capital de giro, do crédito que você vai precisar tomar e, principalmente, qual é a sua capacidade de pagamento daqueles valores, né? Então, o crédito interessante não é o crédito que tem uma parcela que você imagina que vai caber no seu bolso, né? É a parcela que efetivamente vai se encaixar aqui dentro desse projetado e com base nos realizados históricos que a gente conseguir desenhar aqui no decorrer dos meses, tá? Então, essas são as tabelas, as planilhas que eu compartilhei com vocês. Vocês têm alguma dúvida com relação a elas? Tem uma mãozinha levantada ali da Cristina, não sei há quanto tempo. Oi, Gerson. Mas, na verdade, boa tarde. Boa tarde. Não é nem com relação à planilha. Eu acho que, pelo que eu vi nos que as outras pessoas falaram, o nosso maior desafio, de fato, é vencer essa questão toda das taxas das plataformas, tanto com relação ao serviço da nossa venda e da entrega, né? Da taxa de entrega que é cobrada. Porque até, pelo menos para mim, até eu chegar no nível dessa planilha, ainda estou ainda tentando vencer essa primeira etapa, entendeu? Porque eu ainda não me cadastrei no iFood, eu abri uma pizzaria delivery na minha casa, mas de fato, assim, eu fiquei até bem assustada, assim, com o relato do nosso outro parceiro aí, com relação a essa coisa de como que eles podem cobrar 50%, e eu acho que a gente está bem refém disso tudo, e eu fiquei até imaginando aqui, como é que a gente podia se unir para poder dar conta de sair, né, dessa... Acaba que fica o cachorro correndo atrás do rabo e a gente não sai desse lugar, né? Uhum. Eu vou voltar nesse ponto, né, das plataformas de delivery, para trazer algumas informações para vocês. Deixa eu até voltar aqui a apresentação em PowerPoint. Só um instante. Ao mesmo tempo, né, já é só falando mais sobre, no meu caso, por exemplo, eu abri uma pizzaria delivery, não tenho visibilidade, né, para que as pessoas vejam o meu produto,
Eu tenho vendido para amigos que eu falo via WhatsApp, mas nem todo dia. Eu vou ficar falando todo dia com amigo, vou vender pizza de novo, vou vender pizza. É desagradável, né? O interessante é que a pessoa venha, né, de interesse dela comprar o seu produto. E aí você fica nessa encurralado, né? Eu ponho, para eu ter visibilidade, eu vou para o iFood, ou eu fiquei até pensando, assim, eu fiz uma consultoria no Sebrae de implantação. Aí eu já estou pensando, vou fazer uma outra consultoria de como eu fazer a minha inserção nas plataformas digitais para eu conseguir visibilidade, né? Para a pessoa me ver que eu existo e para gerar clientes. É bem difícil, assim, porque tem dia, final de semana, que eu vendo 8 pizzas. Mas esse final de semana, por exemplo, agora eu vendi uma pizza. Uma não, 3, contando, eu falo de sexta a domingo, né? Eu vendi, acho que 3 ou 4 pizzas. Então, você fica assim, caramba, né? Como é que eu faço? Uhum. Assim, essas plataformas, em tese, né, elas seriam, como você disse, uma plataforma para dar visibilidade aos negócios, né? E isso, em tese, é muito interessante. Mas com todos esses custos envolvidos nesse processo de implantação dessa forma de vender, né? Até para que a gente tenha essa visibilidade, né, a gente precisa se utilizar ali da matemática para saber como fazer aquilo. Existem várias estratégias operacionais, né, para que você cumpra com esse propósito de, naquela plataforma, conseguir a visibilidade que você anseia, né? Então, tem uma série de estratégias que você vai se utilizar e que a gente poderia passar muito tempo aqui falando delas, né? A plataforma vai te dar alguns parâmetros para você estar ali num ponto de visibilidade maior dentro da plataforma. Você tem a possibilidade ali de fazer uma política, né, de entrega de benefícios para os clientes da plataforma que vão te trazer essa visibilidade que você quer através dos cupons de desconto e coisas afins, né? Tem a sua estratégia enquanto estabelecimento, né, de fidelizar aquele cliente de alguma forma, né, de trazer um atendimento humanizado para esse pessoal, um atendimento individualizado para esses clientes, a ponto de que você consiga fidelizar ele não só lá na plataforma de delivery, mas trazer ele para o teu estabelecimento, né? E essas estratégias, elas são estratégias que precisam estar tabuladas ali num processo de planejamento do seu negócio. Então, quando você diz assim, eu quero passar a me utilizar das plataformas de delivery, primeira pergunta, eu quero fazer renda com esses aplicativos, né, com essas plataformas, ou eu quero ganhar visibilidade, ou eu quero as duas coisas, né? Quando eu quero as duas coisas, isso torna-se um tanto mais difícil, né? Mas aí você vai tomar essa decisão, né, dentro do teu planejamento maior, e aí a gente faz contas baseadas nisso, né? Então, assim, se você quer entrar para ganhar visibilidade, fazer com que a sua operação ali seja nula ou tenha um lucro pequeno, vai ser necessário, vamos colocar assim, até determinado momento, né, para que você consiga estrategicamente aquela visibilidade que você quer. Porque, a princípio,
eu pensei numa forma rasa que, por exemplo, minha pizza mais barata custa R$ 30, que eu adicionaria a esses R$ 30 mais 26,5%. E só isso bastaria para eu cobrir. Mas pelo que eu entendi, não é suficiente, né? Pelo que o outro colega falou. Só eu acrescentar esses 26,5% no valor da minha pizza não vai cobrir os custos. Pode não ser isso, pode não ser. Por quê? Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você entre, né, na plataforma com esse ticket médio que você me apresentou de R$ 35, tá? A primeira pergunta que eu te faria é: qual seria a sua previsão de vendas diárias, né? Digamos que você me respondesse que você tem uma previsão de ter 10 entregas diárias na plataforma, né? Então, a gente está falando de uma arrecadação diária, em tese, de R$ 350. Ah, Gerson, eu sou um estabelecimento pequeno, eu vou me utilizar ali daquela ferramenta do entregador. Então, vamos lançar aqui, como você fez, os tais 26% da entrega. Quando você pegar esse valor de R$ 350 ao dia e você multiplicar, por exemplo, por 22 dias, se durante todos os dias que você for trabalhar ali dentro da plataforma você cumprir aquela sua meta, né, alguns dias vendendo um pouco menos, alguns dias vendendo um pouco mais, mas na média você conseguir alcançar aquele resultado, você vai ter ali um total de receitas dentro daquele período de R$ 7.700. Esses R$ 7.700, eles ainda vão sofrer alguns descontos. Ele vai ter o desconto da mensalidade do aplicativo, né, da aplicação, e existem relatos de cobranças aí irregulares. Então, a grande maioria do pessoal tem controles auxiliares para irem checando a efetividade daqueles recebimentos, né? O que efetivamente eu vendi e o que eu teria de direito naqueles recebimentos. E essa sua tomada de decisão com relação à entrada nesses aplicativos, ela vai partir desse processo de calcular um ticket médio, calcular ali uma projeção de vendas e de quantidade de dias dentro daquele período que você vai estar disponível na plataforma e fazer essa conta. O que acontece é que algumas vezes o cliente ele faz a inclusão de todos os custos e aí ele tem dificuldades para vender aquele produto, porque aí ele tem um produto precificado num valor muito, muito elevado, ou o contrário, e aí ele não tem resultado. Então, traçar aquele objetivo, né, de qual é o meu objetivo com a plataforma, né, e tentar conduzir a minha expectativa de resultado com base nessa minha estratégia de qual é o meu objetivo é importante. E depois, uma outra estratégia que existe, né, com relação ao universo dos aplicativos é tentar trabalhar de forma híbrida dentro da plataforma e fora da plataforma, né? Onde você tenta trazer aquele seu cliente do delivery para a sua entrega própria, para aquele famoso pedido do telefone, que você foge dessa precificação, você foge daquela taxa de 3,5% lá do cartão de débito e crédito, porque às vezes você tem uma
uma taxa mais interessante ali na sua cobrança com a sua máquina, né? Então, tentar fazer o jogo inverso, né? De se utilizar do aplicativo para trazer esse cliente para o teu offline, né? Para o teu delivery antigo, vamos colocar assim, e pode, eu acredito que pode ser uma estratégia interessante, né? Quantas vezes, eu acredito que quem está aqui e já experimentou pedir, principalmente ali daqueles comércios que tem ali mais próximos da sua residência, pelas plataformas, vem um folderzinho lá, um imã de geladeira com o contato direto do estabelecimento, né? Eu, como sou um usuário dessas plataformas, de vez em quando cumpro com esse caminho, né, perpendicular aí aos aplicativos, e me vejo, às vezes, fazendo esses pedidos daqueles estabelecimentos direto, até porque, para mim, acaba sendo mais interessante, porque eu entro lá no aplicativo, vejo que o valor está mais elevado do que no pedido direto para o estabelecimento. Mas, Gerson, vamos supor que eu opte por não me inserir num iFood, por exemplo, ou qualquer uma dessas outras plataformas. Existe um estudo que vocês já fizeram de quais as formas de visibilidade e venda que a gente consegue que não seja através dessas plataformas? Eu não sei te dizer se o Sebrae já fez algum estudo relacionado a essa estratégia, né? Eu sei que existem estratégias de vendas que o Sebrae difunde. Aí tem consultores especializados nessas estratégias de vendas, né? Que conseguem, inclusive através de alguns dados, apresentar para vocês qual a melhor forma de obter determinado resultado, né? Então, assim, eu acredito que a plataforma, ela vai ser uma das ferramentas para que vocês tenham visibilidade do negócio de vocês, mas ele não é a única ferramenta, né? Há uma quantidade, né, de consumidores do sistema de delivery que são extremamente fiéis a essas plataformas. Então, assim, para determinado público, essa vai ser a única forma de você se inserir ali naquele público, né? Mas essa não é a única forma de você difundir as suas vendas. Você pode optar por não utilizá-las, né? Mas, assim, como eu disse, a gente acaba sendo um pouco refém porque elas tomaram uma proporção muito razoável, né? E aí a gente literalmente precisaria, em determinado momento, né, para obter a visibilidade, como você falou, estar ali de alguma forma. Só um ponto, tá? Essa estratégia do panfleto dentro da sacola, ela é contratualmente proibida pelo iFood e sujeita à expulsão. Então... Porque, assim, eu estou tentando não citar os nomes das plataformas. Isso, eu entendi. Foi só explicando, mas, assim, porque eu já vi colega ser expulso por conta disso, tá? Isso. Não só ela, tá? Existem outras duas plataformas que não utilizam exatamente porque, como eu disse, é um caminho na contramão, né, da estratégia deles. Então, assim, por óbvio, né, é interessante não só sob essa perspectiva dessa estratégia, né, analisar
essa política, né, dos aplicativos, a política de uso, mas sobre várias outras perspectivas, né, com relação à embalagem, à rotina que vocês vão ter ali com os entregadores próprios, né? Também existem alguns regramentos ali dentro da política de utilização do aplicativo com relação a esses entregadores que ficam a cargo dos estabelecimentos, né? Então, existe uma série de critérios ali dentro dessa política de utilização desses aplicativos que vocês vão precisar se atentar. Quando eu trouxe essa situação dos aplicativos, é para que a gente conseguisse racionalizar os custos em torno desse tipo de utilização de ferramenta, né? Porque, de fato, é algo que pode puxar o tapete daquele negócio que já está ali com um grau de fragilidade, né? Porque se não houver aquele processo que eu mencionei lá atrás, né, de computar essas despesas, de conseguir precificar isso da forma correta, de ter uma estratégia estabelecida com relação a essas plataformas, a gente vai ter um impacto naquilo que é o tema da nossa oficina de hoje, que é o caixa, que pode ser reversível ou não, né? Então, a gente tem que entrar nesse processo consciente desses valores. Esse era o meu objetivo aqui hoje com vocês, né? O objetivo não é a gente entrar em estratégias de vendas e coisas afins, mas trazer a importância para vocês dessa ferramenta, né, que é o fluxo de caixa, e grifar que essas plataformas, elas carecem de uma atenção redobrada com relação à questão dos custos que a envolvem nesse nosso processo de planejamento financeiro, tá? Então, pessoal, a gente não tem, aparentemente, questões relacionadas às nossas planilhas, né? Eu acredito que seja interessante a gente tentar desenvolver uma tabela para que vocês consigam simular. Eu acho que é uma coisa que ficou meio latente aqui, a melhor forma, né, ali de contratação dessas plataformas, né, se é no plano básico, no plano entregador, para conseguir tomar essa decisão. Eu acho que isso é uma coisa que eu vou deixar aqui anotada e vou tentar ver com a... Motoboys também virou um serviço de luxo, né? As taxas deles estão assim lá em cima. E como repassar isso para o meu cliente? Ou seja, minha pizza custa R$30. Dependendo do lugar, custa R$20 para entregar, mas como assim? Como é que eu vou fazer isso? É assim, não tem como, né? Ou seja, você fala, gente, eu não tenho como ser um delivery. Na verdade, hoje eles são um artigo tão essencial, né, que existe disputas de estabelecimentos com relação a esses entregadores, né. O Joey tá com a mão levantada, eu queria ouvi-lo também. Oi, Gerson. Diga. Eu só quero ver se eu estou indo no mesmo caminho que você está explicando para a gente. Assim, o que eu captei até agora basicamente as planilhas que você tem apresentado são para ajudar a gente a acompanhar mais de perto o que essas plataformas oferecem, o que elas estão tirando da gente,
para que a partir daí a gente tome uma atitude em relação à forma como a gente está trabalhando com elas. Então, se daqui a um mês eu vou passar a fazer minha própria entrega e vou dar menos porcentagem para eles, ou se talvez eu até saia dessa plataforma porque realmente não está valendo, é isso? É esse raciocínio mais ou menos que você está tentando passar para a gente? Na verdade, as planilhas que eu passei para vocês, elas são para que vocês consigam visualizar o andamento do caixa de vocês. Ou seja, eu tenho receitas no primeiro plano, despesas no segundo plano, e eu consigo ali ir projetando as minhas receitas e aquelas despesas também entre um realizado e um executado. E aí eu consigo ir tomando as minhas decisões. O que eu trouxe no primeiro momento para vocês foi, olha, as taxas desses aplicativos de delivery são essas, e elas têm um impacto direto sobre esses demonstrativos, essas planilhas que eu passei para vocês. Ou seja, a gente precisa racionalizar esse processo de vendas para que a gente não tenha um fluxo de caixa mal sucedido ali, né, com um saldo negativo. Então, são duas coisas distintas. E aí, no decorrer da nossa conversa aqui, eu percebi que vocês têm um enfoque bem consistente nessa situação dos aplicativos, né? E eu vou sair daqui com o compromisso de encaminhar para a Letícia e ela repassar para vocês uma outra planilha, uma quarta planilha, em que vocês consigam simular, jogando ali o valor da entrega, o valor do ticket médio e uma previsão de vendas diárias, simular a melhor forma de contratação sob o aspecto financeiro, né, dessas plataformas. Por que sobre o aspecto financeiro? Porque na questão estratégica, né, da utilização dessas plataformas, eu não vou ser a melhor pessoa para falar com vocês, porque aí carece de estratégia de vendas e não de aspectos financeiros, que é a minha área. Alinhamos, Joey? O meu ponto não é nem a dúvida em relação à estratégia de vendas, estratégia de marketing, não. Muito pelo contrário. Eu realmente ver que essas planilhas, assim, porque o que eu estou tentando analisar com essas planilhas que você oferece para a gente estar explicando como ela funciona, é justamente como que elas vão me ajudar, não só a entender melhor o meu fluxo de caixa, trabalhar ele de uma forma melhor nesse momento, mas também usar essas planilhas como uma ferramenta para eu poder lidar com os aplicativos de uma forma melhor, entendeu? Seja alterando o preço do meu produto, seja mudando a forma de entrega. A priori, né, eu acho que isso seria uma ferramenta válida, pelo menos para mim, para o meu caso, seria assim, usar essas planilhas, trabalhar o que você passar aqui para a gente, de uma forma onde eu consiga também usar isso com os aplicativos, entendeu? De delivery. Entendi. Porque realmente essas planilhas que eu passei para vocês anteriormente, elas são planilhas para o acompanhamento do fluxo de caixa e para vocês conseguirem acompanhar. Mas eu estou saindo daqui com compromisso de passar uma quarta planilha para vocês, para que vocês consigam fazer essas estimativas e tomar decisões com base nessa metodologia de cálculo que vai estar lá nessa nova tabela, tá? Então, pessoal, voltando aqui para a apresentação, existe, para além dessas planilhas que eu passei para vocês, a necessidade de criação de controles auxiliares. Esses controles auxiliares são controles também tão relevantes quanto ao controle de fluxo de caixa, mas que são apartados e que são muito específicos para cada estabelecimento. Então, assim, é relevante a gente ter um controle de perdas, né?
saber qual é o percentual de perdas que eu tenho ali no meu processo, né, de comercialização e de produção daquele produto, um controle de precificação, né? Então, assim, o fluxo de caixa, ele te dá as informações necessárias para você precificar, mas não são todas as informações necessárias, né? E é necessário você conseguir precificar isso de forma correta, como a gente já pontuou aqui em alguns momentos. E um terceiro controle, que é muito necessário, é o controle do valor do ticket médio, né, e dos pedidos em delivery, para que eu consiga, dentro daquela estimativa de valor de ticket médio e quantidade de pedidos, como eu tinha dito aqui anteriormente, analisar de um mês para o outro, inclusive, a minha permanência em determinado modelo de contratação daquele aplicativo, né? Porque em determinado momento eu posso começar com determinada metodologia, ali com determinado tipo de contratação sendo o mais interessante, e a partir de determinado momento, aquela primeira contratação não ser mais a mais interessante economicamente para mim, né? Então, é um acompanhamento que tem que ser feito de forma contínua. Para a elaboração desses controles, né, auxiliares, por óbvio, é muito interessante que vocês sejam as pessoas que conduzem esse acompanhamento, mas vale aquela famosa parceria com o profissional da contabilidade, né? Então, o profissional da contabilidade é uma parceria interessante para a criação, né, seja através de planilhas ou através da adequação de alguns sistemas e controles, para que vocês consigam fechar aqueles valores ali, aqueles acompanhamentos. Por quê? Não existe um negócio igual ao outro. Então, eu diria que é quase impossível criar um controle de perdas que seja eficiente para uma quantidade muito significativa de estabelecimentos, né? Então, assim, um estabelecimento que trabalha com uma comida específica de determinada nacionalidade, né, ele vai ter uma perda maior do que aquele estabelecimento que trabalha com várias cozinhas, né? Então, esses controles, eles vão oscilar mesmo dentro do mesmo segmento, e aí é interessante que exista um controle ali afinado com a necessidade de cada estabelecimento, e o profissional da contabilidade que assessora o negócio de vocês tem que ser o principal parceiro nesse processo. E com isso, pessoal, a gente chega ao fim daquilo que eu tinha programado para passar para vocês hoje, né? Saio daqui com essa missão de apresentar para vocês mais essa tabela em que vocês consigam simular a melhor forma de contratação sob o aspecto financeiro, e agradeço vocês pela atenção e abro esse espaço para vocês.
Eu gostaria de saber se o nosso colega do início lá que falou que ele chegou a pagar 50%, se ele conseguiu reaver esse valor, como é que ficou essa questão? Eu posso explicar sobre a questão dos 50%. Eu não cheguei a pagar isso, mas essa conta, depois você entende a mecânica dos aplicativos, você vê como é que chega nela. É porque basicamente é o seguinte: hoje, por exemplo, digamos que você faça o contrato que ele chama de full service ali, que é 23%, né? Então, 23% ele vai te cobrar de taxa imediatamente em cima daqueles valores que você colocar como venda. Isso se você colocar guardanapo, embalagem, qualquer valor que você coloque no produto, você vai ser taxado em 23%. Esse é um valor. O outro valor que o Gerson explicou é a taxa de R$ 100 quando você rompe o faturamento de R$ 1.800. Então, basicamente, vai dar aí mais 8%, né, em cima do seu faturamento de R$ 1.800. Além disso, eu não sei se você, como usuária, já usou o iFood, você vai lá ver um cupom de R$ 10. Esse cupom de R$ 10, quem paga geralmente é o restaurante. E aí, se o seu produto, na verdade, é 35, você está dando desconto de mais 30%. Se você dá entrega gratuita, você é quem paga. Aí depende da taxa de entrega, seu produto é R$ 35. Se você dá a taxa de entrega de 10, mais 30%. Então, isso vai onerando cada vez mais. E aquela campanha de fidelidade, toda e qualquer promoção do iFood, com exceção uma ou outra ali que ele faz um bem casado, ele paga 10, você paga 10, em geral, é tudo por conta do restaurante. Então, quando você vê aqueles incentivos todos, quando você faz a conta no final, que aí foi o que o Joey mostrou ali, né? Faturou R$ 7.000 e no final do mês recebeu 2.500, é por conta disso, porque ele vai descontando todas essas taxas. Então, por exemplo, se o estabelecimento é cadastrado para receber ticket, o iFood não recebe ticket, quem recebe é você. Aí você recebe esse pagamento no seu ticket e ele desconta na sua fatura. Então, teoricamente, se você vendeu R$ 500 de ticket, você já recebeu direto, ele bota a taxa dele 30% e desconta os R$ 500. Então, é essa conta no final que as pessoas, em geral, não fazem ou não têm conhecimento, que acaba dando os 50 e tantos por cento. Não sei se ficou claro. Entendi. Agora sim, não sei se outras pessoas podem falar sobre. Entre os prós e os contra, ainda assim, vocês indicariam entrar em alguma dessas plataformas porque assim vocês conseguiram visibilidade ou é mais interessante procurar outros meios? Porque eu estou no início, né? Eu ainda não entrei. Eu, por exemplo, aqui, eu estou vendendo só por Pix, porque eu falei, poxa, meus insumos são de qualidade. Se eu for ficar pagando taxa de cartão, e hoje em dia é tão comum os meus clientes que eu ofereço, eles não têm o menor problema de pagar com Pix. Eu sei que eu estou limitando, mas é uma forma de não se perder e o meu produto ter um custo acessível às pessoas. Assim, se você tem a intenção da visibilidade, eu acho que a conta que você tem que fazer é assim: quanto você gastaria de verba de Instagram? Quanto você gastaria de verba para anunciar no jornal? E aí, a taxa do iFood ser o que você gastaria de verba. Então, você estimular R$ 1.500 por mês de quanto você investiria em propaganda, ele vai te trazer naturalmente clientes e ele cobra uma taxa por isso. Mas se você pensar pelo outro lado, se você gastar com taxa de anúncio de jornal hoje, qual que é o retorno para você? Baixíssimo. Instagram, de repente, pode trazer um retorno alto se você fizer o investimento correto. Só que aí você precisa de uma pessoa de marketing, precisa de uma pessoa de marketing digital, precisa impulsionar os anúncios. Entendeu? Então, de repente, é válido. Você fala assim, olha, eu vou ficar por 3 meses e isso não vai ser meu foco. Pode ser uma forma de você fazer. Então, a exposição, de fato, ela vai te dar, só que o que eu vejo, assim, Marcelo, eu não uso zero de iFood. O meu negócio está no iFood, mas eu não compro uma bala no iFood, justamente por conta do que eu sei que o quanto custa para o cara que está vendendo a bala. E eu odeio o conceito de delivery também, então também não faço. Eu pego meu carro, vou lá na pizzaria, pego a pizza, boto no meu carro e levo de volta. Eu prefiro fazer isso, é mais caro para mim?
de repente, né? Mas eu não gosto do conceito. Então, o que você pode fazer é usar essa taxa, né, que você vai pagar para o iFood como se fosse uma verba de marketing e ter uma exposição, e você vai ter uma exposição para um público direto, para aquilo que você quer, e no público que está procurando por comida. Em compensação, qual que é a diferença da pizza da Elaine para a pizza do Pizza Hut? Você não consegue descrever isso só no ingrediente. Ah, eu uso queijo de mussarela pelas vacas criadas lá no Morro de Santa Teresa pelas freiras. Você não, né? Isso não vai ter valor na descrição do teu produto. Você vai concorrer pizza, com hambúrguer, cachorro quente. Então, é essa que eu vejo que assim, você não tem diferencial. Você está ali expondo uma vitrine e aí você tem que estar sujeito a esse tipo de coisa. Essa é a minha visão. Cristina, é bem na pegada do que a gente tinha apontado aqui anteriormente sobre o aspecto do qual é a sua estratégia, né, com as plataformas, né. O que você me trouxe é que você quer a visibilidade, né. Então, trabalhar uma estratégia, né, de vendas para ganhar a visibilidade dentro dessas plataformas é possível, mas como o nosso amigo Marcelo pontuou, é uma missão um pouco cara em determinado momento, né, e para além disso, tem ali ali é uma vitrine onde você pode ser mais uma opção ou não, né? Claro que a forma de você se colocar ali vai contar, né? Mas para que você consiga a visibilidade que você espera, até para entrar ali, você vai precisar pensar um pouco numa estratégia de como fazer essa sua entrada nessa plataforma. Pessoal, é isso. Eu queria agradecer a participação de todos vocês e eu vou, em breve, acho que de hoje para amanhã, enviar essa última tabela que eu me comprometi de enviar a vocês, e aí a Letícia deve compartilhar, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigada, boa tarde.